qual é a ideia, então, né? É construir esses passos da poligonação. Então, a poligonação é um levantamento onde a estação vai andar sobre toda a poligonal e ela resulta em uma poligonal fechada. Bem, só para a gente dar andamento aqui, ó. Quando a gente trabalha a poligonação, a gente basicamente vai trabalhar os passos da poligonação. E aí nós vamos para o primeiro passo. O primeiro passo da poligonação, ele é o cálculo do azimuth do primeiro alinhamento. Esse cálculo do azimuth do primeiro alinhamento é algo que você já viu na irradiação. É basicamente o mesmo passo, né? Então, o que nós temos aqui no cálculo do azimuth do primeiro alinhamento? Você vai ter o azimuth 0,1 linha, onde você vai calcular ele por arc tangente de uma conta, né? Que conta é essa, né? A gente já viu essa conta aí anteriormente, onde você vai ter, vou colocar aqui só para ficar bonitinho, vai ter aí delta x por delta y. O delta aí, né, que eu não consigo desenhar aqui um triângulo, deixa eu pegar um triângulozinho para a gente desenhar. Seria essa relação aí, seria a relação entre o x1, x0, y1, y0, como a gente já viu anteriormente, tá? Vou pegar um triângulo bonitinho aqui. Vamos ver se tem, né? Triângulo muito reto. Bem, qual a ideia, né? Só para ficar bonitinho aqui, ó. Delta e delta. Então, seria o delta x por delta y. O delta x e delta y, eles são aqueles valores de x1 menos x0, y1 menos x0, que a gente já estudou na irradiação. Então, são valores que a gente vai conseguir calcular aí no levantamento, né? Então, só para ficar mais claro para vocês, e ficar um pouquinho mais didático aqui, esse ΔX e ΔY, para mostrar aqui, basicamente é a relação aí entre x1, x0, y1, y0, que a gente já calculou, né, anteriormente. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, ficou feio. Só para ficar um pouquinho mais claro aqui da relação, a gente tem aqui x1 menos x0, y1 menos y0. Isso a gente já viu, né, em aula. Não sei se vocês vão lembrar aí, né, das aulas que a gente trabalhou, onde você tinha x1 menos x0 e y1 menos y0. Então, aqui embaixo, y1 menos y0. Essa relação é quando a gente descobre a primeira relação do primeiro azimuth. Uma coisa a se lembrar disso é que esse azimuth calculado, né, só para a gente lembrar, o valor calculado é um rumo, né? Lembra disso? É um rumo sem orientação. Na verdade, né, é um valor angular, né? Esse valor calculado aqui, ele então, só para você lembrar, né, ele é um valor de rumo, ele é um valor angular do rumo, né? Um rumo sem orientação. Então, valor angular do rumo. E uma vez que a gente calcula esse valor angular, a gente pode aí utilizar ele para fazer os cálculos dos outros valores, né? A gente vai ter. Bem, esse é o primeiro passo em relação à poligonação. Dentro do primeiro passo, a gente precisa descobrir qual é
a orientação desse rumo, né? Então, ainda no primeiro passo, a gente vai fazer aquela análise que a gente já fez algumas vezes, onde a gente vai ter lá os deltas, né? Então, a gente vai ter aqui x, e aqui eu vou ter y, e aí eu vou trabalhar aquela relação de delta x com delta y, lembra? Se o delta x for positivo, se o delta y também for positivo, ele vai estar no primeiro quadrante. Se esse cara aqui for delta x positivo com delta y negativo, ele vai estar no segundo quadrante. Se ele tiver delta x e delta y negativo, ele está no quarto quadrante. E se ele tiver delta x negativo e delta y positivo, ele vai estar no quarto quadrante. Lembra disso? Essas relações são importantes porque aí a gente vai trabalhar isso num outro sentido, que eu vou olhar agora os planos para saber qual é a orientação daquele rumo, né? Então, uma vez que eu tenho um valor aí calculado, agora eu consigo saber as orientações do rumo. Se ele estiver no primeiro quadrante, ele é NE, esse rumo aí calculado. Se ele estiver no segundo quadrante, ele é SE. Se ele tiver aí X positivo e Y negativo. Se ele tiver no terceiro quadrante, ele vai ser SW, quando os deltas x e y forem negativos. Ou se o delta x for negativo e o delta y for positivo, ele será NW e estará no quarto quadrante, né? Então, é uma coisa importante a gente entender, onde a gente vai ter aqui a relação norte-sul, leste-oeste, né? Coloquei aqui a relaçãozinha, vou apagar aqui. E aí a gente vai saber qual é a orientação desse rumo que a gente está trabalhando, tá? Bem, fazendo isso, a gente vai descobrir qual é, só para a gente colocar aqui, né? A partir da análise de quadrante, é possível calcular, é possível descobrir qual a orientação entre as relações NE, por exemplo, NE, SE, SW, MW, do azimuth 01 linha, que foi calculado lá anteriormente, tá? Então, a partir dessa análise, eu consigo dizer qual que é a orientação do meu rumo. Bem, basicamente esse é o primeiro passo. Aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, ele basicamente é a conversão, né? A gente já falou sobre isso, mas ele é a conversão, deixa eu aumentar aqui. Ele é a conversão de azimuth 01 linha em azimuth 01. Basicamente, é uma conversão de rumo para azimuth, né? Para fazer isso, você já está que nem eu, careca de saber, você vai ter que olhar lá nas relações de conversão. E dentro dessas relações de conversão, você tem algumas fórmulas que você pode trabalhar, né? Então, eu tenho lá meu plano cartesiano, onde eu tenho meu norte, eu tenho meu sul, tenho lá meu leste, e tenho meu oeste. E aí você tem as relações de conversão, né? Lembra? No primeiro quadrante, azimuth é igual ao rumo. No segundo quadrante, azimuth é 180 graus menos o rumo. Aqui ficou com um sinalzinho, mas tudo bem, por causa da notação. Deixa eu alterar aqui. O Arial é simbólico. No terceiro quadrante, o azimuth é 180 mais o rumo, né? A gente soma. E no quarto quadrante, o azimuth vai ser 360
menos o rumo. E aí nós temos essas fórmulas de conversão de rumo para azimuth. Basicamente, dentro dessas fórmulas, é onde a gente vai trabalhar aí as relações de conversão, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voltando aqui, a gente, então, fez o segundo passo, que é a conversão de rumo para azimuth. Até o terceiro passo não vai mudar quase nada aí em relação aos passos da irradiação, né? Então, a gente pode aí agora fazer o terceiro passo. Então, deixa eu apagar aqui. E a gente pode chegar no terceiro passo. O terceiro passo é o cálculo dos demais azimuths. A fórmula é a mesma do anterior, onde eu tenho azimuth, que eu chamo de um azimuth atual, lembra? Um azimuth atual. Ele vai ser igual ao azimuth anterior, vou colocar aqui azimuth anterior mais o alfa atual, mais ou menos 180 graus. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu tenho aqui o azimuth anterior, isso não vai mudar muito, né? Anterior, e eu vou ter aqui o alfa atual, mais ou menos 180 graus. Essa é a nossa fórmula, tá? Essa fórmula, ela é a mesma fórmula da irradiação. Aqui não muda muito em relação ao que a gente está entendendo, né? Então, é mais ou menos 180 graus. Bem, só para você entender aqui uma relação, ó, vou pegar essa planilha aqui para a gente jogar aqui, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, né? Se você reparar, eu tenho aqui a fórmula e tenho aqui a... Eu tenho a fórmula e tenho aqui a nossa tabela, né? Quem são os alfas atuais? São esses caras aqui, ó, só para você entender, né? Quem que é o alfa atual? Sempre são esses valores dessa coluna, né? Esses são os alfas atuais, que a gente vai utilizar para fazer as contas. A questão aqui, diferente da irradiação, é que sempre muda o anterior agora. Antigamente, era sempre a estação 1, agora pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, né? Aqui, né, só para você saber, ó, diferente da irradiação, o azimuth anterior será sempre em relação ao ponto estação. Então, você tem que olhar ali, por exemplo, se for o ponto 2, então o azimuth anterior será 1, 2. Então, vamos dizer assim, entre a relação Ré e estação, que fica bem claro para você. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo 1, 2, o azimuth 1, 2, quem é o anterior? É o 0, 1, que a gente calculou lá primeiro. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo o azimuth 2, 3, quem é o anterior? É o 1, 2. Se eu estiver fazendo 3, 0, quem é o anterior? É o 2, 3. Se eu estiver fazendo 0, 1, quem é o anterior? É o 3, 0. Né? Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, só para você... eu vou fazer aqui, só para você entender aqui, uma regrinha aqui, tá? Só para você entender, fazer uma relação. Tá? A relação é a seguinte, ó. Só para você entender. Entre atual e anterior, né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando o alfa 1, 2, opa, 1, 2, o anterior do 1, se eu estiver fazendo o alfa 1, 2, né, nesse caso, o anterior dele, nesse caso, vai ser o 0, 1. Agora, se eu estiver trabalhando com o... São dois exemplos, né? Se eu estiver trabalhando com o 2, 3, seria o próximo, o anterior dele será o 1, 2.
E assim sucessivamente, tá, gente? Não vai dar para deixar muito para vocês olharem, mas isso vai acontecer para todos os outros azimuts. Então, se eu tiver no azimute, vou fazer isso aqui na frente, ó, para vocês verem. Se eu tiver com azimute, por exemplo, agora eu vou calcular o azimute 2330. Se eu estiver fazendo o 30, o 30 anterior vai ser o 23. Então seria o 23, por exemplo. Agora, se eu estiver calculando um azimute, é legal que a gente calcula o azimute 01 de novo. 01, que a fórmula pede para a gente calcular, o anterior seria o 30. Tá vendo? Eu sempre vou brincando aqui entre um azimute e outro. Então, se é um 2, o anterior é o anterior será o 01 na fórmula. Agora, se é o 2, 3, o anterior é o 1, 2. Se é o 3, 0, o anterior é o 2, 3. Se é o 0, 1, eu chego no 0, 1 de novo aqui, começo no 0, 1 e calculo o 0, 1 novamente. Teoricamente, teria que dar o mesmo valor. Por isso que pode ter um erro aí, né? A gente compara os valores de azimuth 0, 1. Se tiver o 0, 1, quem é o anterior dele? É o 3, 0. E assim por diante, né? Então, quando a gente trabalha com azimuth anterior e azimuth atual, dentro da fórmula, você tem que tomar cuidado com isso. O alfa é sempre atual. Então, por exemplo, se eu estou calculando o 2, 3, então, desculpa, o 1, 2, então o atual dele é o alfa 1, 2. Se eu estou calculando o 2, 3, então o alfa atual dele é o 2, 3. Se eu estou calculando o 3, 0, o alfa atual dele é o 3, 0, e assim por diante, dentro da fórmula que a gente está trabalhando. Ok? Tudo bem em relação a isso, gente? Então, aí a gente tem essas relações aqui do azimuth. Aqui é bom lembrar de uma coisa, né? Existem aquelas regras, e as regras são as mesmas, né? Então, aquelas regras, quando a gente está trabalhando com o valor de mais ou menos 180 graus, aquelas regras do 180, né? Se o somatório for maior, né? Se isso daqui, né? Essa soma, vou colocar aqui só para a gente lembrar de novo. Aquela regrinha aqui, ela é válida, né? Se essa somatória aqui for maior que 180, vai acontecer uma coisa. Se for menor que 180, vai acontecer outra coisa, né? E assim por diante, elas são válidas aqui, tá? Então, só diminuir um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito grande. Por exemplo, se isso daqui for maior, se a somatória for maior que 180, você vai subtrair 180 graus. Lembra disso? Se essa somatória for menor que 180, você vai somar 180. Aí tem aquela regra mais geral, né? Se for maior que 360, aí primeiro você subtrai 360. Nesse caso aqui, né? Primeiro você vai subtrair 360. E depois, na segunda parte, você vai ver aí, vai analisar e fazer de novo o mais ou menos 180 graus, né? Que é aquela regrinha que a gente já vinha utilizando anteriormente aí, que você já fez para irradiação, tá? Aqui é válida essa regra. Beleza? Então, toma cuidado com a regra aqui do 180, né? Quando a gente está trabalhando com esse mais ou menos 180, ele vai cair nessa regra aqui, né? Para saber se você está somando ou subtraindo. Então, você tem que somar o alfa atual, o anterior com o atual, e aí descobrir aí se é mais ou menos 180 graus, beleza? É uma coisa importante da gente lembrar, tá? Bem, agora, até aqui, é a mesma coisa que a irradiação. Aí o problema começa agora, né? O problema agora é o seguinte: quando a gente sai do terceiro passo e vai para o quarto passo, a gente vai calcular no quarto passo o que nós chamamos de erro. Vamos calcular o erro angular, que é o EANG, que é o erro angular. O erro angular,
ele é uma conta bem simples de se fazer, que na verdade ele é o erro angular. Ele é igual ao azimuth 0,1, nós chamamos de verdadeiro, menos o azimuth 0,1 calculado. Aí agora você pode falar assim, tá, professor, quem que é verdadeiro e quem que é calculado, né? Esse azimuth 0,1 verdadeiro, ele é o azimuth 0,1, ele é o azimuth 0,1 calculado no segundo passo. Lembra que no segundo passo a gente converte rumo em azimuth? Então esse azimuth verdadeiro é o azimuth que nós calculamos no segundo passo, ok? Então é o azimuth do segundo passo. Esse é o azimuth 0,1 calculado, que a gente nós chamamos de verdadeiro. Desculpa, 0,1 verdadeiro, que é o azimuth do segundo passo. Agora, quem que é o azimuth calculado? Quem que é esse cara aqui? Quem é o azimuth calculado? O azimuth calculado é o azimuth 0,1 calculado no terceiro passo. Como assim, professor? Você deu um nó na minha mente agora. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer com isso. Vou voltar aqui, ó. Se você perceber, o último azimuth a ser calculado é esse cara aqui, ó. Esse azimuth 0,1 aqui, ó. Esse cara aqui, você vai calcular ele. Ele é um azimuth 0,1, porque ele vai do 0 até o 1. Esse cara é o azimuth 0,1 calculado. Você vai fazer todas aquelas contas de azimuth anterior, atual, e você vai chegar nesse azimuth aqui, ó. Esse azimuth é o que nós estamos chamando ali na fórmula de azimuth calculado. Ele é o azimuth calculado. É o que a gente está usando lá no quarto passo, tá? Ele é o azimuth 0,1 calculado, ou calc, né, que eu chamei ali. Deixa eu colocar calculado. Bem, ele vai ser o azimuth que a gente vai usar no quarto passo. Do primeiro passo, no segundo passo, é esse azimuth que a gente calculou aqui, né? Descobre qual que é o azimuth, a gente fez o azimuth 0,1 virar, o azimuth 0,1 linha virar azimuth 0,1, e aí a gente calcula ele no nosso quarto passo. Continuando, a gente vai calcular esse valor. Bem, esse erro é basicamente um erro. Então, assim, só para você entender, vamos dizer, um exemplo, assim, né? Vamos dizer que você tem um azimuth 0,1 verdadeiro, que é o cara do primeiro passo, e aí você calculou um azimuth lá, deu, por exemplo, 120 graus, 23 minutos e 20 segundos. Aí você fez o terceiro passo e calculou o azimuth 0,1 calculado. E aí deu 120 graus, 23 minutos e 17 segundos. Um exemplo. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Vou escrever aqui, não. Exemplo. E aí você fez esse exemplo aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a subtração de um pelo outro. Se você reparar, ó, 20 menos 17, né? A diferença entre eles, faz a conta aí na sua calculadora, vai dar 0 graus, 0 minutos e 3 segundos de erro angular. Como o verdadeiro é maior que o calculado, esse valor é mais 3 segundos. Então, você tem um erro aí de 3 segundos de azimuth. Esse é o erro angular, que é o erro que a gente está querendo calcular no quarto passo. Tá bom? Isso depois tem um exercício resolvido na apostila, fica mais claro para ser feito. Bem, a gente tem aqui o exercício, desculpa, a gente tem aqui o azimuth 0,1 verdadeiro, o azimuth 0,1 calculado. E esse daqui seria o erro, tá? Um exemplo aí do cálculo do azimuth. Para que a gente calcula? Porque, como é uma poligonal fechada, a gente precisa saber o quanto que eu estou errando aqui de erro angular e erro linear. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o cálculo desse erro angular. Existe uma forma de corrigir esse erro, né? Esse erro aqui, a gente vai precisar depois eu vou ensinar isso para vocês, mas o erro angular, devemos compará-lo
a tolerância angular. Lembra da tolerância? Esse erro, ele é importante porque a gente deve comparar a tolerância. Então, assim, se ele for um erro maior que a tolerância, a gente tem que refazer o levantamento já. Agora, se ele for menor que a tolerância, a gente pode continuar aqui entendendo como é que está o cálculo. Bem, qual a ideia, né? A ideia é que a partir desse erro angular, a gente possa saber quanto de ângulo a gente está errando no levantamento, né? E se eu descubro quanto de erro eu tenho no meu levantamento, eu consigo saber se eu estou no caminho certo ou não, né? Então, você tem aí um erro angular e a gente compara ele à tolerância. Depois eu vou ensinar a fórmula de cálculo de tolerância e de erro para vocês verem como é que calcula esse valor. Feito isso, a gente pode ir para o quinto passo. O quinto passo é um passo onde a gente vai compensar essas relações de erro angular, né? Então, o quinto passo é a compensação angular, que nós chamamos. A compensação angular. A compensação angular, que é o CANG. Bem, a compensação angular é uma fórmula, né? Então, vou aumentar um pouquinho aqui, só um minutinho. Compensação angular. Ela é uma fórmula, né? Essa fórmula é uma divisão entre dois valores. Então, a partir de uma divisão aí entre dois valores, é possível calcular essa compensação angular. Tá, professor, qual que é essa fórmula aí que você quer mostrar para a gente? É muito simples. É o erro angular dividido por n, no caso, né? Por n. Então, ele é o erro dividido por n. Tá, o erro angular, só para você entender, ele sai do quarto passo. Você já calculou ele aqui, né? Ele é o cara calculado no quarto passo. Então, em relação ao erro angular, é um erro que você vai calcular lá no quarto passo. Aí você tem que se perguntar assim, quem que é o n, né? Opa, que feio. Quem é o n? Quem que é o... Deixa eu fazer um aqui. Quem que é o n dessa relação, né? Quem que é o valor que você vai utilizar aqui em n? O n não é uma coisa muito difícil também, é o número de ângulos horizontais a serem corrigidos, né? Então, ele é o número de ângulos horizontais a serem corrigidos. Ok, professor, como é que eu sei um número de ângulo horizontal a ser corrigido? Você pode perguntar isso também, né? Bem, vou copiar aqui para a gente usar lá. Se eu olhar a tabela, perceba o seguinte: quantos ângulos horizontais tem aqui? Se você perceber, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o meu número de ângulos horizontais a serem corrigidos seriam 4 ângulos horizontais. Aí perceba o seguinte, ó, se você tem aqui, por exemplo, nosso exemplo de 3 segundos, então eu tenho aqui, ó, 3 segundos de erro. Seria o nosso exemplo aí do que eu estou usando ali, né? O exemplo. Eu tenho 3 segundos para ser corrigido. Qual é o meu n? O meu n são 4 ângulos. 4 valores de ângulos horizontais. Eu tenho esses 4 ângulos horizontais para corrigir. Quem são esses ângulos? É o número de ângulos que a gente tem acertado na tabela que a gente está utilizando, né? Então, eu tenho aí 4 ângulos horizontais. Aí, se eu descobrir o número de ângulos a ser corrigido, ok? Você vai ter que olhar na sua planilha e ver a quantidade de ângulos que você tem lá. Então, é sempre a divisão pelo erro, pelo número de ângulos. Bem, eu vou abrir aqui minha calculadora, só para a gente fazer essa conta aí. Minha calculadora ela anda fazendo umas contas meio nada a ver,
Mas esse valor de 3 por 4 já é um valorzinho que eu calculo há um tempo, então vamos ver se ela vai calcular bonitinho. Deixa eu ver se ela aparece aqui na nossa tela. Vou compartilhar ela 2 vezes para ver se ela vai aparecer. Imagino que agora ela deve aparecer. Eu vou calcular na minha calculadora científica aqui. E aí você, caso você tenha uma calculadora aí na mão, também use ela, tá? Então, isso daqui é 0 graus, 0 minutos e 3 segundos de erro, dividido por 4 valores angulares. E aí você tem um valor aí, ó, 0 graus, 0 minutos, 0,75 segundos. Ok, professor, você tem valores de 0,75 segundos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a compensação angular é um valor angular de mais, né? Porque aquele valor ali é positivo. Se fosse negativo, seria menos 0,75 segundos. E 0 graus, 0 minutos, 0,075 segundos de erro. Esse é o teu erro, seu valor de compensação angular do exemplo aí que a gente está utilizando, tá? Então, seria 3 segundos dividido por 4. E aí você tem esse valor de erro angular. Beleza? Então, eu tenho aí o quinto passo. Professor, quantos passos são? São 10 passos. A gente está aí no quinto. Bem, partindo do quinto para o sexto passo é corrigir tudo que está errado. Então, o sexto passo agora para nós é fazer o que a gente chama de azimute corrigido, que é pegar os azimuts calculados e corrigir eles. Então, aqui são os azimutes corrigidos. Basicamente é o seguinte, né? Você vai pegaremos os valores calculados no terceiro passo e iremos corrigir a partir da compensação angular, que é o C-ang calculado no quinto passo. Basicamente é isso. Então, a gente tem aí agora que compensar os valores angulares. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Quando o professor fala que é simples, né? Nunca é simples, né? Vou pegar aqui essa tabelinha aqui, só para usar ela, já está formatadinha os valores. Não é tão difícil assim. Basicamente, você vai ter que pegar os valores e fazer algumas continhas, tá? Então, é como se eu tivesse assim, ó. Vamos dizer que você tem lá, vou pegar o exemplo da nossa tabela, eu tenho lá o azimuth 1, 2. E agora eu tenho que corrigir ele, né? Então, agora é o azimuth corrigido. Como é que eu calculo isso? Ele vai ser o azimuth calculado, que é o azimuth do terceiro passo, azimuth 1, 2. Ele vai ser o azimuth 1, 2 calculado. Mais uma vez, né? Uma vez, a compensação angular. Compensação angular. Essa é a fórmula, gente. Então, eu tenho aí, vou deixar aqui bonitinho assim, ó, só para você ver aqui a relação. Essa é a fórmula, basicamente, que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou fazer o 2, 3, ele vai ser o 2, 3 calculado do terceiro passo, e aí aqui a gente multiplica, vai ser 2 vezes a compensação. Isso pelo número de ângulos, tá? Então, se eu estou fazendo o 3, 0 corrigido, agora ele vai ser o 3, 0 calculado, 3 vezes a compensação. Se eu tenho aqui, então, agora o azimuth, quando a gente chega nesse cara, a gente tem o 0, 1, né? Se eu tenho o 0, 1 corrigido, eu vou ter, então, aqui o 0, 1 calculado, que é aquele 0, 1 que a gente usou para calcular o erro, vezes 4 vezes a compensação. Até 4, se eu tiver 4 ângulos, tá? Se eu tiver mais ângulos, aí isso aqui vai continuar.
né? Se eu tiver aí outros valores angulares, né? Se eu tiver aí 5 ângulos, então vai ser até 5 vezes a compensação e assim por diante, tá bom? Bem, coisas importantes. Esses caras aqui, precisa lembrar, né? Isso daqui são os azimuts do terceiro passo. São os azimuts do terceiro passo. Você calculou lá, tá? Esses valores, esses Czang são as compensações angulares que a gente está corrigindo agora. Por que é 1, 2, 3 e 4? Né? Isso acontece pelo número de ângulos que eu tenho. Né? Então, eu estou usando, vamos dizer assim, 4 ângulos. Se eu tivesse 3 ângulos, eu pararia até o 3. Se tivesse 5, então teria aqui mais um azimuth, qual seria agora, o azimuth calculado dele, 5 vezes a compensação. Se tivesse 6, teria até o 6, 10 vezes 6. Por que a gente faz isso? Se você reparar, você pode fazer essa conta depois, ó. Se eu pegar 0,75, que é o meu erro, e multiplicar por 4, eu chego no meu erro angular. E aí eu estou, nesse caso aqui, eu estou subtraindo o valor, né? Então, desculpa, eu estou somando o valor. Então, se tinha 3 segundos de erro entre o azimuth verdadeiro e o azimuth calculado, agora eu estou somando esses 3 segundos e eu estou corrigindo ele vai se tornar o valor do verdadeiro. Isso quer dizer que quando eu chego de novo aqui, esse é o primeiro valor conhecido. Por que é valor conhecido? Né? Porque a gente chegou num valor que a gente começou a trabalhar. Se você reparar, esse valor conhecido, ele é da tabela, né? Lembra que é x1 menos x0, y1 menos y0? Através do arctangente, a gente calculou um valor de azimuth verdadeiro, né? Então, o que vai acontecer no final? Quando você tem no final, basicamente, você vai chegar numa relação, quando você vai corrigir esses valores aqui, só para você entender. O meu último valor a ser calculado, o último valor a ser calculado aqui, deixa eu só tentar apagar esse texto aqui. O último valor aqui vai ser igual ao azimuth verdadeiro. Isso é uma coisa interessante, né? Se você reparar, então, só para ter uma relação para você lembrar. Vou copiar e colar isso aqui, mas só quero um texto aqui. O que vai acontecer? No final, o azimuth corrigido, ele vai ser igual ao azimuth, tem que ser, né? O 0,1, tá? Tem que ser igual ao azimuth verdadeiro. Ele tem que ser igual, por causa que você aí usou essa compensação. Ele vai resultar nisso, tá? De ser igual, né? Porque como você está auxiliando a compensação angular, então, tipo assim, o último valor do azimuth 0,1, ele tem que ser igual ao azimuth verdadeiro. E aí você fez a compensação para todos os valores. Esse daqui é o que nós chamamos de compensação, os azimuths corrigidos. E aí nós vamos para os 3 últimos passos, aonde a gente vai calcular agora as relações de coordenada. Então, depois dessa relação aqui do 6º passo, eu vou calcular agora os valores de coordenada. Então, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, e eu vou para o 7º passo, que é o cálculo das coordenadas. O cálculo das coordenadas, ele é parecido com o 4º passo da irradiação, não muda nada, né? Neste passo, iremos calcular as coordenadas de x e y dos demais pontos. Então, por exemplo, se eu tenho ponto 2, ponto 3 a ser calculado, são esses valores que eu vou calcular. Eu vou calcular até chegar no primeiro valor verdadeiro. Por exemplo, lá na minha planilha, eu tenho x0 e y0 como valores que a gente começa o levantamento. Aquela tabelinha, sabe? 0, 1, você faz arctangente. Então, eu vou calcular até o primeiro valor verdadeiro. Como é 0, 1, o primeiro valor seria o 0. Então, eu vou calcular todos os valores de coordenada aqui até o primeiro valor verdadeiro. Por quê? O valor
Só para você entender, né? O ponto 2 e o ponto 3 do exemplo seriam valores desconhecidos que eu preciso calcular. Professor, não estou entendendo o que você está falando do ponto 2, ponto 3. É relacionado à nossa tabela aqui, ó. Se você reparar, ó, eu sempre começo com um valor conhecido, lembra? Valor entre 0 e 1. Então, normalmente eu deixo uma tabelinha anterior falando lá 0, 1. Aí você faz o arco tangente. Qual é o primeiro valor desconhecido? É o valor 2, o segundo seria o valor 3. Então, você tem aí ponto 2 e ponto 3, que são os valores desconhecidos, que você quer conhecer. E qual que você vai calcular o primeiro verdadeiro? Seria esse 0 aqui, ó, porque você já conhece o valor dele. O que é conhecer o valor? Você conhece o valor de x0 e y0. Então, você consegue, a partir dele, comparar valores. Tipo assim, o valor calculado do zero com o valor verdadeiro que você já tinha na tabela, tá? Bem, como que é a fórmula disso daqui? A fórmula disso é muito parecido com na verdade é a mesma fórmula, né? Que a gente utiliza lá na irradiação, que é x anterior é igual a x, desculpa, x atual é igual a x anterior mais, né? Vou só fazer a fórmula aqui, eu já deixo ela bonitinha. Seria o seno do ângulo azimuth, mais vezes, né, no caso aqui, vezes a distância. Quem que é quem aqui nessa fórmula, né? Aqui seria o atual. Então, esse aqui é o x atual. Esse daqui é o anterior. X anterior. Aí aqui tem o, não sei se você vai lembrar disso, né? Mas é o azimuth anterior atual, né? Que a gente fala. Anterior atual. Que é só uma expressão para você saber quem é quem. Não precisa se assustar com isso, né? Pela distância anterior atual. Basicamente é isso, gente. Não muda nada aqui, né? O azimuth é a mesma fórmula. Isso vai acontecer para o x e isso vai acontecer para o y. Então, aqui só alterar o valor aqui, ó. Isso vai acontecer para o y. Então, onde tem o y anterior, a diferença é que aqui agora é cosseno, né? Cosseno do azimuth. E a distância também, né? Quem que são as distâncias? Essas distâncias são esses valores da tabela, que nem a gente utiliza lá na irradiação. Então, são esses valores aqui tabelados do levantamento, tá? Quem são os senos? E os cossenos, esse azimuth aqui. Quem são esses valores? Esses valores que a gente vai utilizar são os azimuths corrigidos. Então, aqui, só para você ter, usaremos os azimuths corrigidos. Então, é assim, gente, poligonação é muito passo, né? Tem que tomar cuidado na hora de fazer o levantamento, tá bom? Os azimuths aqui que nós vamos usar, então, são os azimuths corrigidos, né? E aí você vai utilizar e calcular para cada um dos x. x2, depois x3. Por exemplo, aqui eu tenho uma poligonal de 4 lados, né? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, tá, gente? A gente calcularia o x2, só para você entender. Aqui eu ia calcular o x2 de y2. Depois, eu teria o próximo cálculo aqui, ó, para x3, x3 e y3. E eu ia calcular aqui até o zero. Por que até o zero? Porque eu vou calcular os valores até o primeiro valor verdadeiro. Vou escrever isso aqui para vocês, né? Os cálculos das coordenadas
deverão ser realizados até a primeira coordenada verdadeira. Quem são as coordenadas verdadeiras, né? É o x0 e y0 e o x1 e y1, que são utilizados lá no primeiro passo. Lembra do primeiro passo? Lá no primeiro passo, a gente utiliza esses valores para fazer aqueles cálculos lá de... deixa eu puxar aqui só para poder escrever aqui embaixo. A gente utiliza aqueles valores para fazer aqueles cálculos do arctangente, lembra? Então, assim, esses valores aqui são valores verdadeiros, né? Agora, pensa comigo, esses daqui são os valores verdadeiros. Agora, quem que é o primeiro valor verdadeiro? Se você olhar aqui, é sempre onde está escrito avante. O primeiro valor verdadeiro nesse caso aqui, ó, é o 0. Então, eu vou calcular até o x0. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu vou calcular os valores aqui até x0, tá bom? Que é só uma setinha. Bem, eu vou calcular o x2, y2, x3, y3, x0, y0. Se tivesse mais 1.4, provavelmente a gente ia calcular o x4, y4 e o próximo ponto seria o x0, y0, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem aí 3 pontos a serem calculados no terceiro passo, para x2, y2, x3, y3, x0, y0. Bem, fora isso, a gente pula do sétimo passo para o oitavo passo. Faltam só 2, né? O oitavo passo, ele é o cálculo do erro linear. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que agora você vai calcular um erro relacionado com o x. Para calcular o que nós chamamos de erro de x e erro de y. São os erros lineares. Então, a gente sai do sétimo e vai para o oitavo passo, que é o cálculo do erro linear, que é o E, que vai ser para E de x, vou colocar aqui x e y. São os dois erros que nós vamos calcular, né? Erro para x e erro para y. Aqui é o erro em relação, esse ezinho aí representa o erro em relação é o erro em relação às coordenadas, tá? Para x2, x3 e x0, por exemplo. Então, no oitavo passo, eu vou calcularemos os erros lineares para os pontos calculados do passo anterior. Então, por exemplo, se eu usei 3 pontos lá, x, usei o ponto 2, ponto 3, ponto 4, eu vou ver o erro em relação a esses 3 pontos, até o primeiro ponto verdadeiro, que naquele caso era até o x0. Sempre vai ser até o x0, tá? De forma geral. Bem, para variar, isso daqui tem uma fórmula, onde nós vamos calcular em x. E para x, eu vou ter o erro de x. Deixa eu aumentar esse erro de x. Aqui é uma coisa bem interessante de calcular, que é o x 0 calculado menos x0 verdadeiro menos o x0 calculado. Então, você tem aí dois valores, parecido com aquele cálculo do azimuth, só que agora para coordenada, né? Então, eu tenho o verdadeiro e o calculado. Se eu trabalho em x, eu também trabalho em y. Então, aí aqui, a relação aqui é que agora eu vou trabalhar para y. Então, é o erro em y.
Então, o erro de x e o erro de y. Vai ser o x, vai ser o y calculado, verdadeiro, menos o y0 calculado, ok? É o verdadeiro para o calculado. Da forma como a gente calcula o azimuth, você também vai trabalhar aqui na relação para os erros, né? Relacionados ao erro linear. Só vou dar uma pausada aqui. Bem, resumindo aqui, então, você tem aí o erro para x e o erro para y. Esse é o erro linear, tá? Professor, como que funciona, né? Um exemplo. O exemplo do erro linear é como se eu tivesse algo assim, ó. Vou pegar aqui, vou pegar essa expressão só para você entender. O exemplo seria assim, ó, por exemplo, ó. Exemplo. Vamos dizer que você calculou os valores, né? Vou chutar valor aqui, tá, gente? Aí você calculou esse valor aqui do verdadeiro, deu 1000. E aí o calculado deu 999,811. Aí você vai fazer essa conta. A mesma coisa para o y. Vamos dizer que deu 2000. 2000. Da mesma forma, você vai calcular o valor do verdadeiro, e aí deu, sei lá, 2000,003. E aqui deu 991. Vou fazer uma conta rápida, né? Você vai fazer esses valores e vai achar o quanto que errou aí de x e quanto errou de y. Tá bom? Isso aí seriam os erros lineares. Para caminharmos para o fim, nós vamos para o nono passo. O nono passo é a compensação linear. A compensação linear. Bem, na compensação linear, a gente vai calcular a compensação para os pontos calculados no sétimo passo. Como é que é a compensação linear? É uma fórmula, tá? Vou colocar a fórmula aqui, vou escrever, depois eu dou aquela ajeitada, como estou fazendo, para vocês entenderem aqui um pouquinho melhor. A compensação linear é sempre assim, ó, é a compensação para quem em x, por exemplo. Então, esse x aqui pode ser x2, pode ser x3, pode ser algum x em específico, tá? Nós podemos chamar aí de x do xn, né? Que x é esse? É x de quem? É o x2, x3, para qual x? Né? Esse n aqui pode se transformar em qual x que eu estou calculando. Tem a compensação para o x2, a compensação para o x3, e assim por diante, tá? Essa compensação, então, ela vai ser igual a uma relação, tá? Isso vai funcionar para o y e vai funcionar para o x. Novamente, né? Deixa eu apagar aqui, deixar em pretinho. Novamente, aqui é uma fórmula de divisão. Então, você tem uma divisão aí de novo. Bem, essa divisão, ela é um cálculo, né? Vou colocar aqui só para aproveitar o tamanho da letra. Onde você tem o erro de x, você calculou já, vezes a distância de n menos 1. Eu vou explicar já, não se assuste. Aqui eu tenho o erro de x, que você calculou no passo oitavo, dividido vezes o d n menos 1. Aí você pode se perguntar assim, professor, o que você está falando? Você está falando grego para mim. Já vamos chegar lá. Hoje não é aula de grego, né? Aqui é o que nós chamamos de P. Esse P é o PO que nós chamamos, né? O PO, o P0 também, né? Esse aqui, não quero usar a palavra zero aqui, porque senão você vai confundir com 1.0. Então,
nós chamamos de PO. Tá, vamos lá. Por partes. Quem que é o... Que nem a gente está fazendo, né? Quem que é o erro, o EX? Esse EX é o erro do oitavo passo. É o erro do oitavo passo. Ok? Quem que é o DN-1? O DN-1, ele é a distância da tabela, do respectivo ponto. Exemplo, só para você entender. Se eu usar o ponto 2, então o CXN2 seria só para... Se eu substituir, seria isso, ó, CNX2. E aí, é só um exemplo, tá, gente? E aí, quem que é o DN? Aqui faltou uma pontinha. É o DN-1, D vira N. Então, quem que é esse cara aí, ó? DN-1, N. Substitui o 2 na sua fórmula. Então, seria 2 menos... Opa, seria 2 menos 1, 2, não é isso? 2 menos 1 menos 2 seria 2 menos 1 costuma dar 1. Então, é a distância 1, 2. Que distância 1, 2 você está falando, professor? Sempre em relação à nossa planilha. Então, pensa, ó, deixa eu aumentar aqui para você enxergar. Se eu estiver calculando para o ponto 2, então eu estou lá, ó, só um exemplo, né? Para o ponto 2, se você reparar, se eu estiver calculando aqui para o ponto 2, quem que é a distância, é basicamente isso, né? Quem é a distância do ponto 2? Quem que é esse cara aqui, né? O dn, menos 1 por n. Se você reparar, esse cara é esse dn aqui. Porque você faz essa fórmula e achou que é distância 1, 2, distância 1, 2. Basicamente é isso, tá? E aí chega o último ponto, ou a última descoberta. Quem é P0? P0, para começo de conversa, é bem simples de entender quem é P0. O P0, ele é o perímetro composto ele é o perímetro composto em relação às distâncias dos pontos calculados no passo 7. Senhor, o que quer dizer isso? Lembra que eu falei que a gente calcula até o primeiro valor verdadeiro? Até o primeiro valor verdadeiro, efetivamente, naquele passo 7, ó, nesse passo 7, até qual ponto você usou? Não foi até o x3, desculpa, x0, y0? Se você ver, ó, até esses 3 pontos, quantas distâncias você usou? 1, 2, 3. Então, são essas 3 distâncias que você calcularia aqui, tá? No exemplo aqui, tá, gente? O P0 aí, essa relação do P0, nesse exemplo aqui, P0, ficou tudo desformado. Quem que é esse P0 aqui, tá? Ele é igual, P0, ele é igual a D12 mais D23 mais D30. Essa relação aqui, tá? Então, é a somatória dessas 3 distâncias. D12, D23 e D30. Ok? Consegue entender essa relação? Dá uma diminuída aqui. Beleza, gente? Mais
ficou pequenininho. Essa aqui diminui em 2. Em 3. Para fechar. O 3 é. Ok? Esse é o perímetro. Então, esse valor do perímetro depende de quantos valores de coordenada você calculou lá no ponto, no passo 7. Eu sei que é bastante coisa, né? E como ninguém entrou aqui na aula de manhã, eu estou gravando, e aí provavelmente você vai ter algumas dúvidas, tá? Bem, isso daqui é o 9º passo, que é a compensação linear. A compensação linear, ela vai servir para x, e ela também vai servir para y. Então, esse c aqui também é para y, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Isso também aqui é para y. Então, o cn de y. Aqui também, ó. Opa. Aqui também para y. Aqui, ó, pode ser para y. Caramba, sempre confundo. Y. Esse daqui também é o y, tá bom? Isso pode acontecer para y também, tanto para x como para y, ok? Para os dois valores. E a compensação é para cada ponto. Então, por exemplo, eu vou ter compensação para o ponto 2, eu faço compensação para o ponto 3. Se tiver um outro ponto, ponto 4, como aqui foi até o ponto 3, que é o último ponto antes de um ponto verdadeiro, então eu chegaria até o C0. E aí eu calcularia até a compensação para o ponto 0. Bem, depois disso, eu vou ter as coordenadas corrigidas, que é o nosso último passo. Então, como último passo, eu vou ter as coordenadas corrigidas. Então, aqui as coordenadas corrigidas. Essas coordenadas corrigidas, elas servem para a gente calcular os x e y que a gente estava usando anteriormente. Tem duas formas de fazer. Se você olhar na apostila, lá vai ter duas fórmulas de cálculo, tá? Particularmente, eu gosto da segunda forma. Eu acho ela mais simples, tá? Iremos corrigir os valores de x e y calculados no 7º passo. Basicamente é isso. Eu gosto muito de usar a segunda fórmula. Eu não gosto muito da primeira. Você vai ver lá que é x atual corrigido igual ao x anterior pelo seno e tal. Eu não gosto muito dessa fórmula. Eu acho a segunda fórmula mais rápida e mais eficiente, para dizer bem a verdade. Eu não gosto muito da segunda. Eu vou mostrar a segunda só aqui, mas na sua apostila você vai ver corrigido. X corrigido. Você vai ver que tem várias outras fórmulas de fazer isso, tá bom? Bem, só para você ver, né? O x2 corrigido, por exemplo, nesse exemplo, vou deixar do jeito que está na apostila, tá? Seria o x2 que você calculou no 7º passo, mais a compensação de x2. Deixa eu dar uma melhorada aqui na fórmula para você ver bonitinho. x2 corrigido, então, é basicamente isso. Aí você pode se perguntar, né? Pergunte para o Danilo. Mas, professor, e o x3? X3 corrigido? O x3 corrigido vai ser o x3 calculado. Aí aqui que a brincadeira fica legal. Mais o x2 com x3. Sempre assim. É uma somatória de duas correções. Aí, por exemplo, a gente pode ver que vai acontecer para o x0. Para o x0 corrigido, vai ser o x0 calculado, a compensação do ponto 2, mais a compensação do ponto 3, mais a compensação do ponto 0. Tá vendo? Eu vou somando as compensações, tá? Perguntas frequentes, né? Quem são esses x aqui?
Esses x são esses valores são os valores calculados no sétimo passo. Esses são os valores calculados no sétimo passo, ok? Tranquilo? Esses são os valores do sétimo passo. Se eu fiz para x, eu vou fazer para y também. Então, se eu fiz para x, eu também vou fazer para y. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou calcular o y2, o y3, aqui também vou ter o y2, y3, a mesma coisa. A diferença é que aqui, ó, agora é para o y2, y2, compensação do y3, y2, y3 e y0. O interessante, chegamos ao fim, né? Beleza. O interessante de tudo isso é o seguinte. A partir do momento que você tem esses valores, você agora tem todos os valores corretos da sua poligonal. Então, você corrigiu desde lá do levantamento até aqui. Uma coisa importante que eu esqueci de falar está aqui no 8º passo. Esses erros calculados aqui, a gente deve comparar eles, só para deixar registrado, né? Devemos compará-los com os valores de tolerância linear. E aí, os valores de tolerância é aquela relação de que se o erro for maior que o valor de tolerância, você tem que refazer o levantamento. Se o erro for menor que o valor de tolerância, você pode continuar no seu levantamento, quer dizer que você fez tudo corretamente, tá? Bem, chegamos no 10º passo. Teria um 11º passo, que é fazer seria fazer a planta, né? Mas aqui eu vou parar aqui no 10º passo. Ok, gente. Essa aula eu daria presencialmente na quarta-feira de manhã e a gente não teve aí pessoal dentro da aula. O que eu vou fazer? Isso daqui vai ficar disponibilizado no Moodle. E aí na semana, qual a nossa atividade dessa semana? Vocês terão que fazer à mão o exercício que já está feito, o exercício resolvido da apostila. Porque isso gera muita dúvida, poligonação, tá? E eu não quero já jogar um exercício direto para vocês fazerem, porque isso vai complicar a vida de vocês. Então, esta semana, a atividade nossa é você refazer o exercício corrigido para você entender aqui as relações por números, ok? E aí, se tiver dúvidas durante a semana, você manda essas dúvidas para mim pelo WhatsApp ou aqui pelo Moodle. Por favor, tá, gente? Como vocês não apareceram, vou deixar aí essa atividade, ok? Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa aula de poligonação. A parte de cálculo. Nossa atividade dessa semana é vocês olharem na apostila. A apostila está aqui no Moodle. Posso até repostar ela aqui na mesma atividade de hoje, só para vocês terem a apostila novamente. E aí eu vejo um exercício resolvido. É o exercício da página 44. Eu vou deixar isso disposto lá na atividade para vocês. Vou deixar a apostila lá na atividade. Fechou? Então é isso, gente. Boa semana e até mais. Vou parar aqui o nossa aula de hoje.